E olha, tem mais uma informação ainda falando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump, fez elogios a Bolsonaro e destacou a força dos conservadores. Em entrevista publicada pelo jornal Folha de São Paulo nesta terça-feira, o aliado do ex-presidente dos Estados Unidos classificou um suposto declínio da direita como piada da esquerda. Na avaliação do estrategista político, o conservadorismo está mais robusto do que nunca, mesmo com as derrotas nas últimas eleições. Ao falar sobre Bolsonaro, Bannon ponderou que ele não deveria ter saído do Brasil, mas disse acreditar que o ex-chefe do executivo é o líder da direita do país e voltará a ser eleito presidente. Por fim, o aliado de Trump acusou Lula de se associar com o Partido Comunista Chinês, classificado por ele como o pior regime da história moderna, e afirmou que seus opositores são guerreiros da liberdade. Cláudio Dantas, concorda com esse diagnóstico, Dantas, do Steve Bannon? Mais ou menos, em parte. Eu concordo que, de fato, a esquerda ela tá viajando, né, achando que é um pouco que eu falei no início do programa. A esquerda está achando que derrotou a direita, que tem, né, que é superior moralmente, que o povo abraçou o Lula, abraçou as lideranças de esquerda e saíram por aí de mãos dadas, com um final feliz. Não, isso é uma distopia. É o metaverso da esquerda. Aliás, em vários países aqui, a gente tem visto a esquerda trombando com a realidade. Por quê? Porque se ela não se atualiza, ela não consegue nem apresentar qualquer tipo de solução para os problemas modernos. A gente está vendo o PT com um discurso de 20 anos atrás, às vezes até de 60 anos atrás, de 40 anos atrás. Está desconectado, essa gente está desconectada da realidade. E aí a direita tem uma vantagem estratégica enorme. E aí eu estou falando da direita, da centro-direita. Essas lideranças, elas estão muito mais do lado do povo, do cidadão. Elas têm uma sensibilidade, uma compreensão muito maior dos problemas reais do século XXI. Foi muito bom ver hoje lá as iniciativas, né, dos parlamentares, de CPMI, de impeachment, para ver o seguinte: nós temos várias lideranças. E olha que o Congresso hoje estava apinhado de prefeitos, de assessores, várias pessoas você vendo aí se manifestando, cumprimentando. E é muito bom ver senadores, deputados de direita, de centro-direita, com pensamento pró-sociedade, com pensamento de liberdade, com pensamento de princípios de prosperidade. Eu fico muito feliz. Eu acho que é bom a existência, né, de várias lideranças. É importantíssimo, é fundamental, justamente para que a gente possa ter opção, para que a gente possa ter força, né? Não se deve endeusar, idealizar nenhum político. Claro, deve-se reconhecer a força política de determinada pessoa, como acontece aí com o Bolsonaro. Ele tem força política, mas não é o único. E você, Mota, acha que está correto esse diagnóstico do Steve Bannon? O presidente Bolsonaro mantém essa força e pode voltar à presidência da República? É uma possibilidade que tem que estar viva sempre no nosso radar, Mota? Eu tendo a concordar com quase tudo que o Steve Bannon falou. Foi uma das coisas que nós comentamos aqui essa semana, né? Que o presidente Bolsonaro tem uma popularidade antifrágil. Antifrágil é aquele termo criado pelo escritor Nassim Taleb. Isso significa que quanto mais o presidente Bolsonaro é atacado e perseguido, mais a popularidade dele cresce. No curto prazo, é óbvio, né? A cena política brasileira é totalmente imprevisível, na minha opinião. Mas olhando um horizonte um pouco mais distante, parece claro para mim que foi plantada uma semente muito forte de ideias liberais e conservadoras. Eu testemunho esse fenômeno por todos os lugares onde eu ando no Brasil, até os lugares mais distantes dos centros urbanos, sempre vem alguém falar comigo. Eu ando muito por aí. Eu acho inevitável que essa semente germine, cresça e dê bons frutos. Não podemos esquecer, 2024 e 2026 estão logo ali. Diga, Pavinato. Bom, eu não acho que o Bannon deva ser
um bom parâmetro. Ele é acusado de fraude financeira, condenado por não colaborar com a justiça, está em liberdade porque pagou fiança. Existe a fiança nos Estados Unidos, aqui não existe. Lá se paga um valor vultuoso, em dinheiro, uma quantia financeira grande para que a pessoa não pense em fugir. Então, aqui não existe esse tipo de coisa. Ele fala, se eu fosse Bolsonaro eu nunca teria saído. É que ele não conhece o sistema judiciário brasileiro. Não conhece. Porque se conhecesse ele não teria dito isso. Se fosse ele a responder o que ele responde nos Estados Unidos perante o nosso sistema judiciário, talvez ele estivesse respondendo preso. Então, eu não gosto muito de opiniões do Bannon porque eu acho que isso macula a imagem que se quer passar de que ser de direita é ser direito, é fazer as coisas direito. E não comporta gente que é investigada por nenhum tipo de fraude. Diga, Zé. Eu acho que não houve um crescimento da direita, houve uma explosão e coincidiu com o aparecimento de um certo deputado federal que foi candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, e ele sintetiza exatamente esta explosão do conservadorismo e da direita no Brasil, que acompanhou, evidentemente, uma tendência mundial. Veja bem, eu não considero que o conservadorismo e que o setor de direita foram derrotados na eleição. Perdeu a eleição, mas fez bonito e mostrou que esta ideia, ela vai prosperar. Muita gente que votou no Lula e que poderia até mudar essa situação, votou no Lula porque achou que o ex-presidente Jair Bolsonaro não representava exatamente esse setor, que alguns de centro-direita. Mas a ideia é muito clara de que o conservadorismo venceu, porque antes era vergonha falar sobre isso, e aqueles fofos que vendiam camiseta pelo mundo inteiro, como Che Guevara, foram desmascarados, assim como o Lampião e outros, né, que foram desmascarados exatamente nesse debate aberto, porque antes ninguém tinha espaço e ninguém falava. Hoje se discute. Então, eu só diria que houve mesmo crescimento e a confirmação da direita e que não foi derrotada. Ela perdeu a eleição, mas ganhou no debate e mostrou a que veio. Mota está chamando? Pois não, Mota? Eu queria aproveitar essa bola que o Pavinato levantou maravilhosamente aí, né? Porque a diferença essencial entre esquerda e direita, pelo menos hoje no mundo, foi o que o Dantas levantou no comentário dele, né? É a diferença entre ideias boas e ruins. As ideias da esquerda de hoje são ideias ultrapassadas, que levam à pobreza, que levam ao conflito, que levam à divisão da sociedade em vários grupos, né? A gente está vendo isso expresso na nossa frente. As ideias da direita, as ideias conservadoras e liberais, são ideias testadas e provadas, que levam à prosperidade, levam à liberdade. Isso não significa que uma pessoa que se declara de direita recebe automaticamente um certificado de idoneidade moral ou de competência intelectual, nada disso, né? Na verdade, essa onda de direita que o Zé Maria descreveu muito bem, né? Um tsunami, tem muito surfista surfando ela, que não pertence, que não comunga dessas ideias. A gente sabe disso, a gente vê todos os dias pessoas que se dizem de direita, né? Mas que não tem nada a ver com nem as ideias liberais, nem com as ideias conservadoras.